Muito boa noite a todos. Aqui é o professor Luciano Firmino. Trago aqui a vocês mais um vídeo no nosso canal Refúgio Teológico. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho a respeito de um tema chamado Julgamento das Nações. E o curso que nós estamos aqui ministrando para vocês se chama Escatologia Pentecostal, que na verdade é a visão que mais se aproxima das Escrituras, que é a visão pré-tribulacionista, ou Escatologia Pentecostal. Então, hoje vamos aprender mais um pouco o que seria esse julgamento das nações. Estudar escatologia nos faz sempre pensar que nós precisamos sempre aprender algo mais da palavra de Deus. Então, aqui um tema extremamente importante para a gente poder ter consciência a respeito desses assuntos. Convido vocês a se inscrever no nosso canal, a se matricular nos nossos cursos, a assistir às aulas, tá? A deixar seu like, seu comentário e entrar em contato pelo telefone 8870-9867. E assim a gente pode passar mais informações para vocês. Aqui no PDF, né, do livro Escatologia Pentecostal, da editora CPAD, temos o seguinte aqui. Temos o seguinte: a escolha das nações que farão parte do governo de Cristo será por um critério puramente divino. Nenhuma plataforma política interferirá na sentença que será executada pelo Senhor Jesus. Nós temos aqui várias coisas importantes. Uma delas que eu quero citar aqui para vocês é o seguinte: a importância de existir uma boa política que provém do reino de Deus. Hoje sabemos que as políticas de hoje, humanas, falhas, né, e em muitos aspectos advinda de origem espiritual decaída, a política em si hoje está totalmente contaminada, mas percebemos que sempre vai existir a importância da política, tá? Que isso faz parte do ser humano, né? E nesse caso, a política que nós vamos vai permitir existir, né? Ela não será apenas uma criação humana, né? Ela será uma criação divina. E essa política que vai existir, né, nesse momento, ela realmente vai ser serva de Cristo, diferentemente das políticas de hoje. Mais adiante, nós vemos o seguinte: texto bíblico básico sobre o julgamento das nações. Nos escritos do Evangelho, né, que é as boas novas do reino, segundo escreveu o apóstolo Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo profetiza que na sua segunda vinda e ainda se posicionou como juiz no seu trono, que julgará e sentenciará as nações que estarão reunidas diante dele. Segue o relato profético, ou seja, Brasil, China, Rússia, Estados Unidos, todos os países, né? Deus tem o controle e esses países e essas nações serão julgadas não por Buda, não por Kardec, não pelos santos da Igreja Católica, não pelos papas, não pelos falsos profetas, mas será julgada exclusivamente por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Veja o que diz o texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 31 ao 34. Temos aqui uma geopolítica bem estabelecida pelo Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Temos também aqui vários aspectos. E o que eu quero destacar é o seguinte: é que o Filho de Deus estará no trono, porque ele é Deus. E não somente no trono, mas ele vai exercer sua autoridade,
máxima sobre toda a criação. E não somente isso, ele vai separar. Veja, que nem eu e nem você temos capacidade de separar o joio do trigo, de separar as ovelhas dos bodes, não temos essas condições. Nós que estamos na igreja ou na sociedade, até percebemos pelo fruto, mas a gente não consegue separar, né, dar um final a tudo isso. Nós não conseguimos solucionar esse caos, né? Nós não conseguimos, de fato, dar um ponto final em mostrar que o bem, que a verdade absoluta é uma, e que o mal e que as coisas mundanas não provêm de Deus. Mas só existe um sujeito, só existe uma pessoa que é capaz de fazer essa separação, essa divisão, de fazer essa classificação, e é Jesus Cristo de uma forma justa, perfeita e sábia. E assim, nós percebemos que os que de fato buscaram o reino, os que buscaram uma palavra de Deus da forma séria, organizada, eles estão do lado direito. Eles vão herdar o reino de Deus preparado desde a fundação do mundo. Veja que privilégio. Estaremos, de fato, no lado direito do Senhor, né? Henry Dick, mais conhecido internacionalmente por H.R. Henrik Kopp, foi um proeminente teólogo, professor, escritor, conferencista e pastor da Assembleia na Holanda. Ele afirma que, em Mateus 25, não são os mortos, mas os vivos, as nações, que estão diante do trono do Filho do Homem. Esse trono está na terra, no reino do Filho do Homem. Trata-se do julgamento dos vivos. É certo que o Senhor julgará os mortos no fim do milênio. Então, isso tudo me faz sempre refletir, quando vejo esses textos, o seguinte, que para existir um presidente, tem eleições. Um deputado, um senador. O povo escolhe. O povo quer tal líder, seja ele de esquerda ou de direita, né? Seja ele bom ou ruim. É o povo que escolhe. E não depende da natureza desses indivíduos. Que muitas vezes, uma pessoa que vai escolher um político, uma autoridade, é a pior pessoa do mundo. As pessoas vão e votam. Mas nesse caso, Jesus Cristo não passa por uma votação. Jesus Cristo não está disponível a isso. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Não porque eu ou você chegou e votou em Jesus e não votou no Papa. Entendeu? Não votou no santo de imagem católica. Não tem nada a ver isso. Ou não escolheu um arcanjo. Ah, seria melhor um arcanjo do que Jesus. Não. Isso Jesus elimina. Isso Jesus é superior. Ele não está sujeito a essa concepção de política, de uma nação que é formada desse jeito, né? Então, quando ele vem estabelecer o seu reino, estabelecer seu trono sobre todas as coisas, ele não vai chegar assim e dizer assim, ó, pessoal comunista, nazista, fascista, conservadores, me deixem fazer o meu reino aqui com o judeu, não. Quando ele vir estabelecer o seu reino físico, o seu reino de poder, de autoridade, nenhuma arma do mundo físico nem espiritual vai sobrepujar o reino de Cristo. Ao contrário, só o fato dele abrir sua boca faz as nações cair por terra. Isso é interessante a gente perceber a magnitude do poder de Cristo, que está acima de todo poder. É o poder primordial, é o poder supremo, entendeu? Então, o que vai realmente de interessante também entre tudo isso, entre outras coisas, é que as nações que ficam com o Senhor é porque eles reconhecem o senhorio de Cristo. Bem sabemos que há muitas nações, né, muitas autoridades que não querem saber do reino, mas quando ele vier, não vai ter confusão. Ao contrário, o ateu, o agnóstico, vai ficar com boca fechada e vai receber o julgamento, né? Continuando aqui no material que nós temos aqui a vocês, diz assim: o mesmo autor discorre sobre o porquê do julgamento.
nem tampouco as nações são julgadas por todas as suas obras, mas pela sua conduta para com aqueles que o chama rei, chama seus irmãos. O fato de terem ajudado os judeus, principalmente o remanescente fiel, ou de os terem perseguido, decide a sua sorte. Os povos que os estiverem ajudado entram na bênção do milênio. Os demais serão julgados e condenados pelo justo juiz em seu trono. Então há essa condição também, né? Vamos ver mais uma coisa aqui sobre o julgamento das nações. Esse julgamento não será de indivíduos, mas de nações, conforme afirmado em Mateus 25:32. E todas as nações serão reunidas diante dele. O julgamento individual das pessoas só será efetuado no dia do juízo final, conforme escreveu Paulo aos Romanos. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impertinente, em tesouros para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2:5. Esse será um julgamento coletivo, em que cada representante de sua nação receberá a sua sentença diante do juiz, Jesus. Algumas nações serão poupadas, entrarão no reino do Filho de Deus. Já outras amargarão a sua condenação, sendo aniquiladas da terra como nações imprestáveis e indignas do reino de reinar com Cristo e no seu reino. Alguns estudiosos no assunto salientam, pensam que, com a aniquilação das diversas nações, a configuração geográfica do mundo sofrerá alterações. Isso tudo, porém, faz parte do plano do Rei dos Reis e dos Senhores, para a plataforma do perfeito grande governo mundial que se aproxima, já que todos os governos da Terra fracassam nos seus intentos. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo de número 9. Sinopse sobre o julgamento das nações. Quais classes, categorias de nações serão julgadas? Bem, está escrito já no Evangelho de Mateus 25 que existem pelo menos três tipos de classes de nações nesse juízo: ovelhas, bodes e irmãos. Só as nações ovelhas e as nações dos bodes serão julgadas. Irmãos são os judeus, irmãos de Jesus, segundo a carne. O juízo será baseado na maneira como essas nações trataram os judeus no período da Grande Tribulação. Observe essa profecia futurista e contundente do profeta Joel. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre nações, repartindo a minha terra. Joel, capítulo 3, versículo 2. Nações ovelhas. Segundo o relato bíblico, e porá as ovelhas à sua direita. Serão as nações que foram benevolentes, amigas, protetoras e até mesmo defensoras do povo de Israel. São nações abençoadas por Deus, como promessa feita ao patriarca Abraão. E abençoarei os que te abençoarem. O que diz o Senhor juiz a essas nações. Vejamos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança um reino que vos será preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive em prisão e foste me ver. Então essas nações, elas simplesmente não se baseiam em obras, tá? Elas se baseiam no que as escrituras dizem para que nós venhamos a fazer, né? São legislações, são decretos, são leis, né, federais, estaduais, que se baseiam nas escrituras, e dessa forma essas nações elas imprimem, enviam a mensagem do reino de uma forma organizada, né, uma forma perfeita, para que as pessoas possam de fato serem amparadas, serem direcionadas para a cultura, para o pensamento cristão. Então, essas nações, elas bebem do cristianismo, né?
por exemplo, o Ocidente, né? Nosso Brasil, estamos bebendo da Escritura até um certo ponto. Por outro lado, existem as nações bodes, que fazem o oposto. Vejamos o seguinte: segue o relato bíblico, mas os bodes à esquerda serão as nações detratoras, signares, antagônicas e perseguidoras de Israel. São centenas de nações que praticamente já se anteciparão em fazer a sua escolha em odiar a ser contra Israel. O cenário atual está longe de uma mudança para desistir de sua investida de guerra e ódio aos judeus. Certamente, a trindade satânica vai alimentar esse ódio ao povo de Deus. O que o Senhor juiz dirá a essas nações? E fazer o seguinte: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de beber. Tive sede, não me deste, beber. Tive fome e não me deste comer. Sendo estrangeiro e não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo, na prisão, não foste visitastes. Não me visitastes. Então, tudo que as pessoas ou uma sociedade faça segundo a Escritura, ele se aproxima de Deus. Qualquer nação que rejeita a Escritura, ele se aproxima do fogo eterno. Isso aí é inevitável. Temos agora os irmãos. São os judeus, irmãos de Jesus, né? Quanto aos judeus e o seu julgamento, já houve no período da grande tribulação. Eles agora verão o juízo das nações que os odiaram. Israel, contudo, passará pela correção do Senhor, que não será um julgamento. Observe. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vículo do concerto. Lembre-se de que Israel não será cortada com as nações. Eis que este povo habita só entre as nações. Não será contado. Números 23, verso 9. Reconciliação dos judeus com Jesus. O apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, faz uma apologia sobre o futuro de Israel e sua reconciliação com o Senhor no livro de Romanos. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus esse povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, verso 1. Paulo, nesse versículo, deixa claro que Deus não rejeitou seu povo, nem quebrou a sua aliança com a casa de Israel. O próprio Paulo argumenta a sua apologia fazendo uso do Antigo Testamento, provando que Deus permanece o mesmo e não quebra o seu pacto e sua aliança. Ele continua: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o povo de Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará a Jacó as impiedades. E esse será o seu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos capítulo 11. O apóstolo, nesses versículos citados acima, emprega a doutrina da reconciliação e restauração de Israel. Como exímio estudioso veterotestamentário, ele recomenda as profecias do profeta Isaías sobre a figura do Redentor, que converterá o seu povo. Segue a evidência profética do livro de Isaías, que diz assim: e virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, verso 20 ao 21. Então, fim do julgamento. Nesse momento, as nações conhecidas como bodes serão lançadas vivas, conscientes, né, no inferno, no Sheol, no Hades. Diz assim o texto: e irão estes para o tormento eterno. Imagine o seguinte:
Quão terrível é. Não somente o tormento, né? Imagina você ser preso e ser atormentado. Depois sua vida se esvair e acabou, né? Isso é terrível. Agora imagine você sofrer um tormento e nunca morrer. É inimaginável, né? Mas isso acontece. Então, as nações conhecidas como ovelhas, bem como irmãos de Jesus, ingressarão no reino milenal do Messias, que será aqui na terra. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso de número 34. Então, nós terminamos aqui o nosso comentário e a nossa exposição a respeito do julgamento das nações. Esperamos que esse assunto tenha sido bem compreendido dentro do aspecto, né, do nosso metodologia. E no próximo vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre o milênio. E é o milênio, o reinado físico de Cristo aqui na Terra. Então, aguardo você até o próximo vídeo. Bons estudos. Até breve.